depois disponibilizar para vocês no ambiente. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Enquanto os colegas estão chegando na sala, eu vou compartilhar minha tela e apresentar alguns vídeos, né, sobre arco voltaico em painéis, né, elétricos. O objetivo é justamente verificar a diferença entre vestimenta comum e a vestimenta adequada para trabalhos com eletricidade, tal como previsto na norma regulamentadora NR10. Tá bom? Então, só me informem assim que vocês estiverem vendo minha tela, para eu poder ir direto para o site aqui da Vestex. Todo mundo está vendo a tela? Só preciso que alguém responda. Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo vocês. Por isso eu não consigo dizer se... Sim, professor. Ah, muito obrigado. Excelente. Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui. Por favor, os colegas que forem chegando, vocês podem admitir, tá? Assim que chegar aí esse sinalzinho, é só permitir que eles entrem na sala e a gente dá continuidade, tá bom? Então, vamos ver o primeiro vídeo aqui, ó. Vamos reproduzir o primeiro vídeo. This mannequin is wearing Westex Ultrasoft 40 carry flash suit, and he's up on a ladder because folks asked us what happens if an electrician's up a ladder. So we're faulting the upper bucket of the motor control center. It's a 45.7 calorie arc. It's a very large arc. There's a ton of molten metal coming out in all directions, but there is no fire on the garment. You'll see when our firefighters come in and turn the mannequin around that there's also no break open, showing that even in a 45 calorie arc, the Ultrasoft provides sufficient protection. We get a look at our split screen slow motion, and at 3,000 frames a second, this is a 14 cycle arc. You get a great look at the pulsing of these cycles, and you see that the molten metal comes out as a wall. There's a wall of molten metal going in all directions, and the arc eventually defeats the sides of the MCC as well, and we get the arc plasma out to the right and left of the mannequin. This mannequin is wearing a 40 calorie flash suit and a category 4 arc in a motor control center. It's 14 cycles, 39.4 calories, no fire on the garment. When our firefighter comes into the scene in a moment and turns the mannequin for us, we'll clearly see that there's also no break open or significant damage. The face shield is intact, the fabric of the jacket, the hood, and the pants is intact as well. In a moment, we'll get a slow motion look, 3,000 frames per second. It's an outstanding look, particularly at the molten metal, the quantity of the molten metal, and the distances which it's thrown. Molten copper is 1900 degrees Fahrenheit or hotter, and cotton, polycotton, and other non-flame resistant apparel ignites at 800 degrees Fahrenheit or less. So it's easy to see that with this volume of molten copper at those temperatures, the copper is clearly a substantial additional ignition hazard. This is cotton clothing in a category 2 arc. However, this arc is going to do something different. It hits the ground and rolls out a good 10 feet, and the garments are instantly on fire from the shoes right on up. The entire mannequin. This is a very, very fierce fire, obviously. You're going to suffer massive, if not total, body burn. In slow motion, we're going to see the arc once again come out of the box, hit the ground, and roll out at least 10 feet. The mannequin is going to be instantly on fire, pants and shirt, from the ground right on up, clearly illustrating the fallacy of wearing non-flame resistant pants on the assumption that the arc will hit you in the chest. In frame by frame, coming up shortly, we'll get another very close look at this arc. And you can see that after the second cycle or so, it's on the ground and a great distance from the arc gap, completely enveloping the mannequin, putting out a large amount of molten metal.
and again causing the fire. This is an overhead view of a Category 2 arc with polyester cotton shirt and pants. The camera is about 10 feet over the mannequin, and you can see once again that before the smoke even clears, the garment is on fire. The important thing to notice about this arc is the extreme speed with which the entire torso is on fire. The back of the mannequin, which would not have been injured in the arc flash itself, is now receiving very severe burns, clearly and very, very rapidly as well. In slow motion, we see the same phenomenon. The molten metal and the smoke come up at the camera, and the garment is already on fire. The smoke clears, and we clearly see, once again, a worker in very serious trouble. The frame by frame, the mannequin is completely enveloped. Molten metal projection is both up and out. In our previous videos, we've seen out. Now we see up. This is cotton, 100% cotton, in a very similar arc, energetically speaking. This arc mostly misses the mannequin, going down into the left of the mannequin, and yet the shirt is almost instantly on fire, the entire front, and very rapidly progressing, as you can see now, to the back of the garment as well. The slow motion will give us a much better look at the arc actually going to the ground and to the left of the mannequin. Despite the vast majority of the arc missing the mannequin, we still have the resulting clothing fire. The most severe injuries and most of the fatalities are caused by clothing ignition, not by the arc flash itself. And you can see why here. Frame by frame, once again, the arc down and to the left, mostly missing the mannequin. However, large clothing fire is caused anyway. This is polyester cotton pants and shirt in an arc that was predicted to be Category 2. And you can see that the garments are basically instantly on fire, including the pants, and a firefighter will wander into our scene in a moment and swing the mannequin. While we're waiting for that, look at the large amount of molten polyester that is falling away from the shirt. There's a little bit of wind in this particular circumstance, and it's making the fire spread much more rapidly and destroying the garments. Our firefighter will come in a moment and turn the garment head on to the camera, and you will clearly see that the pants are on fire as well. It is not just the shirt that was ignited by this arc, although the arc gap was chest high. This kind of an incident would result in a minimum of probably 60 or 65% body burn. In slow motion, you clearly see that the arc was 6 feet away from the arc gap before it dissipated. And once again, before the molten metal has entirely cleared the air, the garments are on fire. There's no time to duck these. Frame by frame shows us once again the size of the arc, the distance it's projected from the gap, and the speed with which the clothing is ignited as a consequence. An electric arc flash is a dangerous release of energy created by an electrical fault that contains thermal energy, molten metal, pressure waves, acoustical energy, and debris. Until we began to capture arcs with super slow motion cameras, the molten metal component was less apparent, but is a significant ignition hazard. The thermal energy released in an arc is expressed in calories per centimeter squared. A typical arc flash can release energy from a few calories up to 20, and exposures between 20 and 40 calories are not uncommon. Everyday clothes made from cotton or polycotton fabrics can be readily ignited at these exposure levels, and once ignited, they will continue to burn long after the arc flash is over, dramatically increasing the extent and severity of burn injury. Several years ago, it became apparent that NFPA 70E was growing rapidly, would be the primary standard of the future, and that a large number of maintenance and electrical workers would be affected. Westex recognized in 2003 that existing arc flash work was focused on the utility environment, which is quite different from the typical industrial arc event. So we made the commitment to invest in research with common industrial electrical gear to better understand, quantify, and document the industrial arc flash hazard faced by workers every day. As far as we're able to determine, the work in this test series is the first of its kind and scope in the world, and we're happy to be able to share it with you. This includes a new series of arc flash videos shot in super slow motion at 3,000 frames per second, which is 100 times slower than standard video.
This technology allows an unprecedented look at industrial arc flash and an outstanding look at the projection of the molten metal. Westex worked with Mike Wright of 70E Solutions to custom build a one-of-a-kind sled with a common 480-volt bus at the bottom and 30, 100, and 200 amp disconnects installed above. We created the arc flashes by placing a tool or a wire across all three phases. Our goal was to create real-world arc flashes using common 480-volt electrical equipment to help companies better understand the magnitude of the arc flash hazard that exists in nearly every facility in the world. There are a number of critical differences between most utility arcs and most industrial arcs, and while some of these differences have been understood theoretically, little if any fieldwork had been done to demonstrate and characterize them. There are also key differences from arcs created in a Faraday cage in the lab and arcs created in real equipment. It was these differences that we hoped to better understand and document. The learnings illustrated by the events on this video clearly demonstrate that industrial arc flashes are extremely hazardous events, despite lower voltage versus utilities, and that there is no situation, regardless of hazard analysis data, where you can be assured that non-flame resistant clothing will not ignite, regardless whether the fabrics are blends or 100% cotton. Arcs were captured with no mannequins to fully capture the event, with mannequins wearing 100% cotton and polycotton, and with mannequins outfitted in Westex ultra-soft flame-resistant clothing, both new and after 100 industrial launderings. The stripes and numbers that you see on the wall represent feet from the arc gap to illustrate the hazardous zone. Safety professionals and engineers from many Fortune 500 companies, training centers, and leading unions were in attendance to experience the arc flashes in person. The testing clearly demonstrated that if you work on or near energized parts and equipment, flame-resistant protective apparel and other PPE can and does dramatically reduce injuries and save lives. Muito bem, vocês viram então qual é o perigo, né, de um simples painel elétrico, né, 480 volts, e um eletricista, se houver um curto-circuito, vai haver essa formação de arco elétrico que produz uma quantidade de energia, e essa energia é medida em calorias por centímetro quadrado, inclusive com a vaporização de metal. Então, o cobre derrete do estado sólido para o estado líquido e vira gasoso, e se propaga aquela nuvem de água a temperaturas aí de 1000 graus Celsius, queimando tudo que está pela frente. Então, se a vestimenta não for resistente a chamas, né, vai acontecer essa queimadura de toda a roupa, ela pega fogo, algodão, poliéster, então, nem se fala. Derrete e cola na pele. E a vestimenta adequada para trabalhos com eletricidade, ela tem que ter essas características de resistência à inflamabilidade, como previstas na norma NR10. Por quê? Porque mesmo em níveis de tensão baixa, 480 volts, no caso aí nos Estados Unidos, no Brasil 220 volts, 380 volts é típico em instalações industriais. Você vê o impacto que isso tem para quem está fazendo uma manutenção do painel elétrico. Então, acesso às instalações elétricas só deve ser feito por pessoal habilitado, qualificado, capacitado ou autorizado, né, segundo a NR10 e com as técnicas e o uso adequado de todos os equipamentos. Então, para vocês verem que eletricidade não tem cheiro, não tem cor, mas mata. E para trabalhar com ela é preciso, né, conhecer as técnicas mais adequadas de identificação do perigo, cálculo do risco e adoção das medidas de segurança adequadas. Perfeito? Bom, o link para esses vídeos está disponível no Moodle, vocês podem assistir várias vezes, né? Eu até recomendo que vocês vejam com mais calma. Tem lá em câmera lenta, você vê o que está acontecendo com o manequim, quando tem uma vestimenta que não é resistente a chamas e quando tem uma vestimenta resistente a chamas. Dependendo do grau de severidade ou de risco envolvendo no painel, o eletricista tem que usar uma proteção, inclusive para o rosto aqui, né, como foi demonstrado. Perguntas? Foi claro? Então, tá bom. Vamos lá.
Vamos dar início, então, à apresentação da NR10 pelos grupos que foram formados, né? Eu tenho aqui a equipe 1, deixa eu apresentar a tela novamente, e aí a equipe 1 já pode colocar preparar sua apresentação em PowerPoint. A ideia é que a gente pegue aquele manual de interpretação e aplicação da NR10, que todos vocês possivelmente leram, né? E cada equipe vai apresentar, né, um item da NR10. Então, vamos começar com o item 10.1. Então, esses números de matrícula aqui, final 5085, 9629, 2167, 4462, pode apresentar, né, colocar a sua apresentação em PowerPoint na tela. Eu vou parar de compartilhar e já peço que as equipes 2, 3 e 4 já deixem a apresentação pronta também. Vamos ver como é que vai ser o andamento das nossas discussões. A dinâmica vai ser assim: vocês apresentam, ao final eu faço algumas considerações, enriqueço a discussão e todos nós vamos aprendendo sobre a NR10, né, a partir da compreensão de vocês e com as complementações que eu puder fazer. Tá claro, pessoal? Então, parei o compartilhamento. Então, equipe 1, por favor, pode colocar o seu... Professor, Sim, os slides que a gente fez precisa entregar no Moodle ou em algum sim, lugar lá? sim. Onde que está a Muito bem. entrega? Deixa eu compartilhar a tela Eu novamente. Eu vou com você acabei lá. não achando. Vou te Desculpa. mostrar. Sem problemas. Olha só. Então, nós estamos aqui no módulo de segurança com eletricidade, certo? Então, vocês têm aqui o material, o manual de auxílio na interpretação e aplicação da NR10. É esse material que vocês baixariam, né, para poder fazer o seu estudo e ler, né, passo a passo, né, o que significa cada um dos itens da NR10. Então, esse era a tarefa. E, obviamente, uma vez feito isso, vocês iam pegar para cada um daqueles itens, fazer uma apresentação em PowerPoint e fazer a entrega. Então, aqui, deixa eu ver onde é que está aqui a entrega, exercícios, terceiro, deixa eu ver onde é que está. Exercício, quarto, terceiro desafio investigativo, equipes para o terceiro desafio investigativo. Ah, tá, está oculto para vocês ainda. Se eu vou me falar, eu já vejo aqui, equipes para o terceiro desafio investigativo, esse aqui. Deixa eu mostrar ele, agora ele vai ficar visível. Ótimo. Deixa eu já ver aqui se tem algum prazo definido, a gente já coloca um prazo aqui para que todos sigam esse prazo. Está aqui, ó, desde 20 de setembro, a data de entrega, nós estamos começando a partir de hoje, tá? Mas eu vou habilitar que vocês possam entregar, porque nem todos os grupos vão entregar hoje. Vamos entregar até o final de novembro, espero a gente ter terminado, então vocês terão até o final de novembro. Deixa eu ver aqui, 31 de novembro daria 30. 30 de novembro seria, na verdade, 29 de novembro, o último dia para fazer as entregas. Até lá a gente já terminou a NR10, mas pelo menos fica um prazo extra. Então, olha, só voltando aqui, para ficar mais claro, deixa eu parar aqui de editar. Perdão, só um instantinho. Desativar a edição. Colocar no modo onde vocês, é o que vocês enxergam como estudantes. Vocês vão encontrar ali, nesse local aqui, ó, onde vocês vão postar as apresentações. Então, aqui, ó, terceiro desafio investigativo. Aqui, ó. Clicando aqui, você consegue postar a sua apresentação. Você clica aqui, adicionar envio, e você compartilha a sua apresentação. Tá claro? Certinho, professor. Obrigado. Maravilha. Então, eu vou parar de compartilhar e vocês podem
dar início à apresentação de vocês. Alô? Muito bem, então temos a Gabriela, o Matheus e o Tiago, certo? O professor tá me ouvindo? Eu estou. Sim, exatamente. É, Boa noite aí, todo mundo. Meu nome é Thiago, eu sou do grupo 1, é composto por mim, o Matheus e a Gabriela. E a gente foi responsável pelo item 10.1 da norma. O item 10.1 esse item apresenta os objetivos e as áreas de aplicação da norma, iniciando o documento e servindo como uma introdução do mesmo. Essa norma, o item 10.1 é subdividido em dois pontos. O item 10.1.1 afirma que a NR10 estabelece os requisitos e condições mínimas e, com isso, ele tem por objetivo implementar medidas que visam garantir a segurança daqueles que têm contato com instalações elétricas ou prestam serviços relacionados à eletricidade. Boa noite, eu sou o Matheus e eu vou apresentar aqui uns slides para você. O começo desse segundo item da norma 10.1, ele traz os lugares, né, lugares entre aspas, que a norma deve ser aplicada. Ela traz de maneira bem direta esses lugares, como dá para ver aí na norma. E é importante, né, deixar claro essas regiões de atuação. Elas são todas as fases da energia elétrica: a geração, a transmissão, distribuição e consumo. Pode passar aí, Thiago. E a norma também demonstra as aplicações que são usadas nessas regiões especificadas, como as regras na hora de projetar, de construir, de montar, operar e também de realizar manutenções nas instalações elétricas. E a norma também deixa claro que qualquer tipo de trabalho realizado nas proximidades desses lugares, né, com energia elétrica, não só no lugar em si, a norma também é aplicada. Essa última parte do item 2, ela basicamente fala que a NR10 ela não consegue descrever todos os serviços, porque todas as normas dos serviços, porque são muitos. Então, ela basicamente se baseia em outras normas, como a NBR 5410, NBR 5444, que a gente usa bastante. E caso essas normas prescritas não sejam suficientes, as normas internacionais podem ser utilizadas. E com relação à fiscalização e penalidade, não tem nenhuma atribuída à NR 10.1, porque ela é só uma parte de apresentação da norma. Então, não tem o porquê ter. Isso aqui E são as essas nossas referências. Excelente. Parabéns, pessoal. É isso aí. Olha, vocês leram o manual de auxílio na interpretação e aplicação da NR10, pegaram os itens, colocaram imagens, né, retratando, discutiram a relevância, né? Então, excelente. Começaram muito bem. Só me permito fazer aqui algumas observações, né, para realçar a importância desse item. Então, vocês colocaram muito bem que essa norma, ela estabelece as condições mínimas. Então, quando a gente fala em condições mínimas, não é opcional. Todos os itens da norma têm que ser atendidos. Outra questão importante é assim: a todos os trabalhadores que direta ou indiretamente interajam com instalações elétricas. Precisa entender bem o que significa. E ela aplica sobre vários campos, né? Tanto na geração, na transmissão, na distribuição, como vocês colocaram aqui. Então,
Na geração, obviamente, todas as usinas hidrelétricas, usinas eólicas, usinas solares, em onde tiver produção de eletricidade, tem que ter, inclusive nuclear. Na geração eólica, como eu falei, na transmissão e na distribuição, né, que é onde está mais próximo, né, da gente. Se você sair na rua, você vai ver os postes, o sistema de distribuição de média tensão em 3,8 kV, de baixa tensão em 220, 127 volts, e no consumo, né? Então, na fase de projeto, nas fases de operação, nas fases de manutenção. Então, eu falo, professor, mas a norma NR10 também se aplica a projeto, principalmente, porque o objetivo é definir medidas preventivas para evitar acidentes envolvendo eletricidade. E isso começa no projeto, né? Um bom projeto das instalações, na construção, né, efetivamente, das instalações e, obviamente, na manutenção, na operação, com o uso adequado dos procedimentos de segurança, das medidas de controle dos equipamentos de proteção individual e coletiva. E você fala assim, bom, mas e aonde que estão os terceiros? Então, por exemplo, profissionais que trabalham nas concessionárias, obviamente que eles têm que ter NR10, porque estão diretamente ligados e acessam o sistema elétrico, baixa tensão, média tensão, alta tensão. Agora, quem instala, por exemplo, sistemas de telecomunicação, quem instala fibra ótica para sistemas de transmissão de dados, sistemas de telefonia, estão próximos da rede elétrica. Olha, no caso desse trabalhador aqui, ele está próximo aqui da rede de 220, 127 volts. Fala, professor, mas ele está só instalando aqui a serviço da Embratel, está vendo? Então é rede de telefonia, está puxando o fio de telefone aqui embaixo, mas está próximo. Se ele adentrar na região, na zona considerada controlada, uma ferramenta ou seu corpo, parte metálica, ele pode vir a ser eletrocutado, certo? Então, fica clara a questão do objetivo de aplicação da NR10, e que é condições mínimas para implementar medidas de controle, sistemas preventivos para garantir a segurança e a saúde de todos os trabalhadores que, direta ou indiretamente, interagem em instalações de serviço com eletricidade, né? Então, fica claro, né, que o campo de aplicação, né, principalmente para aqueles que estão nas proximidades, como a gente já falou, telefonia, TV a cabo, né, porque estão próximos da rede elétrica. Aqui um outro exemplo, né, você vê a equipe de telefonia, mas está próximo da rede elétrica, inclusive está no mesmo poste. Se o poste for energizado por a quebra do isolador, quem estiver próximo ali vai sofrer as consequências da passagem da corrente, né? E em todas as fases, geração, transmissão, distribuição e consumo de eletricidade, como vocês também já colocaram. E se aplica projeto, construção, reforma, operação, manutenção, em todas as etapas. Ou seja, a sua vida profissional como engenheiro, você tem que saber NR10 e aplicar NR10, tá certo? Porque vocês diretamente vão estar envolvidos com isso, né? Se for trabalhar numa concessionária, então, mais ainda. E na construção civil, a proximidade com as redes elétricas também pode ser fatal, né? Como já há relatos, e vocês mesmos identificaram várias situações, né? Uma coisa importante, a NR10 é uma norma regulamentadora, tem força de lei. Por quê? É a Lei 3.214. Ela atende à lei e, portanto, ela tem força de lei. Ela deve ser atendida. Agora, as normas técnicas da ABNT, as NBRs, elas são normas técnicas, elas definem as melhores práticas. Então, veja, a princípio, uma norma técnica não tem obrigatoriedade, não tem força de lei. Mas, através da NR10, ela passa a ser exigida. Então, por exemplo, acontece um acidente, você vai até o juiz vai falar assim, seguiu a NR10? O que diz a NR10? Para usar as normas técnicas. Ah, você não usou a norma técnica? Então, culpa sua. Percebe? Então, embora a norma técnica não seja lei,
ela passa a ter força de lei através da NR10, porque a NR10 diz que deve ser aplicado as normas técnicas nacionais e, em caso elas não forem suficientes, as normas internacionais. Tá certo? Então, compartilhei com vocês rapidamente uma apresentação aqui de um outro grupo, né, para enfatizar essas questões do item 10.1, que são extremamente importantes. E convido agora o grupo que vai apresentar parte do item 10.2. O 10.2.1, né, até 10.2.4G. Então, o segundo grupo, por favor, pode apresentar o seu trabalho. Tem uma pergunta da Micaela. Por favor, Micaela, você levantou a mão, eu não tinha visto, desculpa. Boa noite. Boa Eu noite. queria saber, todos os grupos têm que entregar o slide hoje? Não, você tem até o final de novembro para postar. Ah, tá. É que tá até hoje, no caso, tipo, o vencimento para entregar. Sim, mas ele tem uma tolerância até lá. Eu coloquei ali, não, tá, perfeito. né? Então, no Moodle você vai conseguir entregar. Não tem não, problema. perfeito. Obrigada, professor. Sem problemas. Grupo 2, o item 10.2. Professor, vou compartilhar a tela aqui. Excelente, Ana. Obrigado. Olha, fique à vontade para fazer perguntas e vamos combinar o seguinte: no final de cada grupo, o que a gente faz? A gente aplaude, tá certo? A gente incentiva e valoriza o trabalho dos colegas, né, que usaram aí umas horas aí do recesso, né, da semana de descanso para fazer o trabalho, né? Então, temos que valorizar o esforço de vocês, tá bom? Professor, está apresentando? Sim, já vemos a sua tela, mas a apresentação ainda não apareceu. Perfeito. Agora está aparecendo? Agora sim. Excelente, Ana. Você pode só clicar nesse ocultar aí, tá vendo? Do lado. Eu já ocultei já. Não sei se apareceu aí. Apareceu? Está perfeito. Perfeito. Então tá bom. Obrigado. Boa noite para todos. A gente vai apresentar agora sobre o tópico 10.2 da NR10. Esse tópico ele aborda sobre as medidas de controle. O grupo é composto por eu, Ana Carolina, pelo João Marcos, o Tony Carim e o Vitor Hugo. Então, o tópico 10.2, ele trata sobre eliminar e reduzir possíveis eventos que causem lesões aos trabalhadores, desde as lesões mais simples às mais graves, né? Através de evitar, de minimizar os erros e danos, a gente consegue chegar ao objetivo final da empresa, de qualquer que seja o trabalho final, de maneira segura e com resultado melhor, diminuindo danos financeiros e também danos aos trabalhadores. O 10.2.1, ele tem como seu tópico o termo: em todas as intervenções e instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e dos outros riscos adicionais, mediante a técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Então, o que esse tópico ele diz? Ele nos diz sobre fazerem análises críticas através de métodos que sejam regulamentados pelo governo ou então pelas normas que regem, para minimizar de forma sistemática os erros. O método sistemático de todas as etapas e elementos de um determinado trabalho, ele tende a racionalizar toda a sequência de operação em que o trabalhador ele é exposto, potenciais acidentes físicos, materiais e corrigir problemas operacionais para implementar de maneira correta uma rede de ações, de tomadas de decisões. As principais metodologias para essas análises que são aceitas é a análise preliminar de risco, a análise de modos de falhas e efeitos, o RASOP, a análise de riscos de tarefa e a análise preliminar de perigo. Agora vai entrar o Tony, só que o Tony ele tá com a garganta inflamada, então ele tá com dificuldade de fala. Mas você pode falar por ele, viu, Ana? Se for o caso, não tem Ele problema. falou Não. que ele ia tentar, se ele não conseguir, eu fiz.
Tá bom. Professor, boa noite. Não, eu acho que dá para apresentar assim, o meu tópico é pequenininho. Tá, João. Mano, se você puder passar, por favor, o slide. Se já tiver Já passou, passado né? aqui, minha internet tá um pouco lenta. Minha Já internet passou. tá um pouco lenta. Pera aí. Aí, agora foi. O tópico 10.2.2, ele é primeiramente, boa noite, professor, boa noite a todos os alunos da turma também. O tópico 10.2.2, ele trata-se de as medidas de controles adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente de trabalho. Ou seja, resumindo, isso implica na compreensão de que todas as ações voltadas para a preservação da segurança, na saúde e no meio ambiente de trabalho devem estar integradas, coligadas de forma coesa também com os controles aos riscos elétricos adotados pela organização, conferindo-lhes uma sólida natureza gerencial. Ou seja, a empresa ela tem que se preocupar tanto com os riscos na saúde e no ambiente, de tal forma com os riscos da eletricidade também. Boa noite, todo mundo está Agora escutando? Sim, Tony. O Vitor. Eu vou falar sobre o tópico 10.2.3. As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares, atualizando das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Resumindo, basicamente é uma exigência que destaca a falta de cuidados com as instalações elétricas que afeta tanto pequenos como grandes estabelecimentos. A ausência dessa documentação básica, como os diagramas unifilares, torna difícil a avaliação de segurança e acessar as informações essenciais das empresas. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o 10.2.4. O estabelecimento com cargas instaladas superior a 75 kW, eles devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas, contendo além do disposto no subitem o 10.2.3 no mínimo. No caso, são alguns documentos que a gente deve seguir, que vão doar até o G. O primeiro documento, ele tem um conjunto de procedimentos e instruções técnicas administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes. O documento B fala sobre a documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. O item C fala sobre a especificação dos equipamentos de proteção coletiva, individual e o ferramental, aplicáveis conforme determina a NR. O item D fala sobre a documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Já o item E, resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. O item F, certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. E o item G, relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de A a F. E no mais é isso, professor. Muito obrigado. Excelente. Parabéns, né? Vocês fizeram aí um ótimo trabalho também. E eu vou reforçar algumas informações importantes, né? Perguntando para vocês assim, o que é um diagrama unifilar? Alguém sabe? Ana Carolina, o que é um diagrama unifilar de uma instalação elétrica? Professor, é aquele diagrama da planta baixa, não? Que ele prediz o tipo mapa de risco? Na verdade,
o sistema elétrico, ele é trifásico, né? E na nossa residência ele pode ser trifásico, bifásico, monofásico, né? E se você tem, por exemplo, uma instalação industrial, você tem a chegada da energia da CEMIG trifásica, aí tem na cabine de entrada, tem os equipamentos de proteção, tem o disjuntor, e depois tem a distribuição que vai saindo para alimentar um quadro de distribuição, esse quadro sai cabos para alimentar determinadas cargas. Então, o diagrama unifilar é aquele desenho que você vai colocando, olha, a entrada da energia vem da CEMIG nesse barramento, desse barramento vai para o quadro 1, vai para o quadro 2, vai para o quadro 3, com a especificação dos equipamentos e dispositivos de proteção. O diagrama unifilar é como se fosse o GPS, né? A gente usa o GPS para navegação, para saber que rodovia entra, que rua que pega, né? Quando está usando o seu veículo para se locomover. Para o engenheiro eletricista, para o técnico, ele precisa ter o diagrama unifilar, para saber por onde chega a energia, para onde vai, liga de qual ponto a qual ponto, qual é o condutor, qual é o dispositivo de proteção. Tá certo, Ana? Entendeu o que é um diagrama unifilar? É o básico, todas as instalações. Se você for fazer estágio em uma empresa, você chega lá na área de engenharia e fala assim, você poderia me mostrar o diagrama unifilar para eu entender por onde chega a energia, para onde vai, que quadro está ligado? Ah, nós não temos o diagrama unifilar. Está errado. Não está atendendo a NR10. Já é um item que cabe multa. Vocês não verificaram essa questão da aplicação de multa. Mas se uma instalação não tem o diagrama unifilar, não atende o item 10.2.3. Já é um risco. É como você entrar numa favela sem o GPS. Aliás, se for uma favela, é perigoso. De qualquer forma, de uma maneira geral no Brasil, infelizmente. Mas qualquer lugar, qualquer cidade do mundo, se você não tem mapa, é muito fácil você se perder. Imagine se você vai intervir numa instalação elétrica e você não tem um diagrama unifilar atualizado. Então, esse é um item importantíssimo na norma. Deixa eu aproveitar e compartilhar outras questões também importantes, né, feitas aqui por outros grupos, de tal forma que a gente possa aprender em conjunto. Então, essas medidas de controle, elas são importantes, né? Por quê? Ora, o perigo não dá para eliminar. O perigo tem eletricidade? Tem perigo. Então, tem que ter medidas de controle. Em todas as intervenções, tem que ser adotada a medida preventiva de controle do risco e de outros riscos adicionais. Como? Fazendo análise de risco, usando aquela, como a Ana disse, essas medidas padronizadas, que vocês estudaram lá na parte de segurança, certo? Não? Como fazer um mapa de risco, como mapear os perigos, calcular os riscos, definir as medidas de controle. Então, tem FEMEA, RASOP, tem análise preliminar de risco, tem várias outras medidas. E isso que eu comentei com vocês sobre os diagramas unifilares, todas as instalações elétricas têm que ter. Aqui não tem especificação com relação à potência. Todas, né, as empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com as especificações do sistema de aterramento e demais dispositivos e equipamentos de proteção. Então, na sua casa, você abre o painel, você olha lá, do disjuntor, né? Tem que saber, o disjuntor 1 desliga qual circuito? Ah, é o disjuntor geral. Depois tem o disjuntor 1 que desliga o circuito do ar-condicionado. O disjuntor 2 desliga o circuito de tomadas da cozinha. O 3, então tem que ter essa identificação, né? E aí tem um outro termo que a NR10 fala de prontuário das instalações elétricas. Você fala assim, bom, professor, prontuário? Isso é usado na área de medicina. Você vai no hospital, o médico fala, cadê o prontuário do paciente? O que é o prontuário? O prontuário é uma ficha médica que diz por que esse paciente está hospitalizado,
qual é o quadro clínico dele, qual é o resultado dos exames que ele fez, quais foram os medicamentos que foram ministrados nele, qual é o prognóstico, qual é o diagnóstico, enfim, que médico é o responsável, quem é o enfermeiro que está cuidando dele, enfim, isso é um prontuário. Agora, um prontuário de uma instalação elétrica é algo semelhante. É você ter, no mínimo, o diagrama unifilar, que isso está no 10.2.3. E se tiver uma carga instalada superior a 75 kW, por exemplo, a Unifei com certeza tem uma carga instalada maior que 75 kW. Por quê? Só o transformador do Easy, o Easy Est, é 500 kVA, né? A maioria dos prédios aí tem transformador de 300 kVA, 150 kVA e outro, por isso que ela é atendida em 3,8 kV, né? Potência, carga instalada até 75 kW pode ser atendida em baixa tensão. Acima de 75 kW tem que ser atendida em média tensão. Então, é obrigatório a Unifei ter, além do diagrama unifilar atualizado, o prontuário das instalações elétricas, né? Que além de ter o diagrama unifilar, tem que ter os procedimentos, instruções administrativas de segurança. Então, como deve ser feito a manutenção na cabine de alta tensão? Com que frequência? Quem pode entrar? Que atividades fazer? Qual o passo a passo da realização das atividades? Né? Manutenção dos quadros, substituição de equipamentos, instalação de novos equipamentos. Então, tem que ter procedimentos de realização de trabalho. E aí vem as medidas de controle para evitar os acidentes envolvendo a eletricidade. A inspeção dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e a verificação dos aterramentos elétricos. Se o aterramento está comprometido, a instalação toda está comprometida. Então, veja, chega a época de chuvas, vai ter descarga atmosférica. Se não tiver um bom aterramento, o potencial, ao invés dele ele ser equalizado em toda a instalação, vai haver diferença de potencial. Então, vai haver queima de equipamentos, porque o sistema de proteção contra descarga atmosférica está falho. Então, tem que ter inspeção, né? E quem faz essa verificação do SPDA? O engenheiro eletricista. Vocês vão ter que fazer e assinar, né, responder com o seu CREA, né, pelo resultado das inspeções de medição. A especificação dos EPIs e EPCs para cada atividade. Eu vou fazer uma tarefa. Precisa qual EPI? Precisa de capacete, luva, né, bota adequada, vestimenta adequada, como vocês viram, ou uniforme de trabalho para o eletricista é um EPI também, que tem que ter características de resistência à inflamabilidade e condutibilidade. E aí tem vários tipos de equipamentos, né? Quem que especifica isso? O engenheiro de segurança. Só pode trabalhar com instalação elétrica quem tem qualificação, habilitação e autorização. Ou, se tiver capacitação, trabalhar sob a supervisão de um profissional habilitado e autorizado. Poxa, professor, tudo isso no item 10.8 nós vamos entender melhor o que significa cada um desses termos aqui, né? De maneira geral, é assim. Habilitado é quem tem diploma reconhecido no CREA, né? Qualificado é quem tem diploma, mas não reconheceu no órgão de registro da profissão. Então, você formou na Unifei, você é qualificado como engenheiro eletricista. Você está habilitado? Não. Você tem que registrar o seu diploma no CREA e manter a regularidade do registro. Aí você está qualificado e habilitado. Mas você pode entrar em qualquer instalação elétrica? Não. Você tem que estar autorizado pela empresa. Agora, quem é o profissional capacitado? É aquele eletricista que não tem um diploma. Um técnico que tem uma formação de nível médio e que garante um diploma que ele pode registrar no CREA, ele é um profissional qualificado e habilitado. O eletricista fez um curso de eletricista no Senai, né? Ou foi desenvolvido pela própria empresa, ele é um eletricista. Ele tem um ensino médio, mas ele não é técnico, ele não tem diploma. Então, ele é um profissional capacitado. Ele pode trabalhar sob a supervisão de um profissional habilitado.
pode ser um técnico ou um engenheiro com diploma e registro do CREA. E que tenha autorização, né? O profissional capacitado, ele tem que trabalhar sob a supervisão de um habilitado e com autorização da empresa. Então, tem uma série de regras ali. Isolação elétrica, bastões, alicates, chave de fenda, todos os equipamentos elétricos têm que ter uma periodicidade de verificação. Luvas isolantes têm que ser testadas, né, para ver se elas resistem à alta tensão, se não tem furo que possa colocar em risco o trabalhador. Então, esses testes têm que ser realizados por instituições credenciadas para fazer seguindo normas. Então, por exemplo, uma luva isolante para classe de tensão de 15 kV, ela tem que suportar uma tensão nominal alternada de acordo com a sua classe. Se ela for classe 25 kV, tem que suportar essa tensão durante 3 minutos. Uma corrente de fuga conforme o comprimento da mesma. Então, tem uma série de ensaios, né, que tem que ser realizados para que aquele equipamento de proteção individual possa ser, de fato, utilizado com segurança. Se ele não passar no teste, ela é descartada e os dedos são todos cortados, para não ser utilizado, né? Isso é um problema. Empresas terceirizadas que acabam comprando equipamentos de proteção individual de baixo custo, às vezes de empresas não muito idôneas, e colocam em risco a saúde dos seus trabalhadores. E não é raro a ocorrência de acidentes, que às vezes os equipamentos estão danificados, ou não fazem os testes de isolação. Mesma coisa em relação a calçados de segurança. Eles têm aí uma especificação, tem que ter o que a gente chama de CA, Certificado de Aprovação também, para garantir que ele tem uma resistência adequada à passagem da corrente elétrica. Capacetes também, não é só proteção contra impacto, ele não pode ser condutor de eletricidade. E para trabalhos em linhas energizadas, tem aqui roupa condutiva, né, e corda sintética, e assim vai. Em trabalhos de linha viva, por exemplo, tem aí a roupa condutiva para o trabalho ao potencial, né, e tem que ter o treinamento adequado para isso. Bastão de manobra, quer dizer, todos esses equipamentos, eles têm que ser testados, porque eles podem ter sido danificados. Tapete isolante, que tem na entrada da subestação, né, quando vai fazer uma manobra no disjuntor, é requerido um tapete isolante. Então, veja, olha quantas barreiras de proteção tem para evitar um choque elétrico no trabalhador. Mantas de borracha, né, cobrindo os braços ou cobrindo a rede elétrica, tudo isso é fundamental, além dessa certificação dos equipamentos, se for utilizado em áreas classificadas. O que é uma área classificada? Vocês vão ver também, aquela que tem potencial de ter inflamabilidade. Por exemplo, uma refinaria de petróleo, ela inteira é uma área classificada, porque tem gases, vapores dissolvidos que podem, uma faísca, explodir. Então, áreas classificadas, todos os equipamentos elétricos são especiais, e tem que ter uma certificação, e assim sucessivamente. E, por último, o RTI, que é o Relatório Técnico das Inspeções. Ou seja, contrata-se profissionais ou empresas que verificam a conformidade à NR10 daquela instalação, vê o que está conforme, o que não está conforme, elabora um cronograma de adequações para a correção. Então, isso é o que vocês vão fazer no Desafio Investigativo 4. Uma vez compreendido o que é NR10, cada item da norma, vocês terão condições básicas de fazer um relatório técnico de uma inspeção de uma instalação para dizer se ela está conforme ou não a NR10. Não só a instalação, a empresa, porque vocês viram, envolve aspectos de procedimento, de pessoal, de ensaios, de testes de equipamentos, de EPIs, EPCs e assim sucessivamente. Perfeito? Então, tem aqui alguns vídeos nessa apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês, ainda que possa consumir um pouco de tempo, mas eu acho que vale a pena. Essa daqui vocês já viram, então vamos ver aqui alguns ensaios. Eu falei da luva isolante, isso aqui é um ensaio de luva isolante. Então, olha como é feito aqui. Você tem aqui um isolador, você energiza esse
esse barramento com um determinado potencial, em função da classe da luva, a cor da luva que define a classe de isolação, e você aplica a tensão aqui, e ela está imersa, né? E se ela... Bora filmar um ensaio. Olha lá. Vai aplicar a tensão e vai verificar durante 3 minutos se ela resiste àquela tensão nominal aplicada. Se ela não resistir, está reprovado o teste. Ele energizou, aí ele aumenta o nível de tensão aqui, ó, e vai chegar no valor correto e vai monitorar o tempo que ela fica sujeita àquele potencial. Aqui ó, a escala está em kilovolts, ele colocou ali 10 kilovolts de tensão. Aqui vai até 25 kilovolts, né? Então, olha, está sendo energizado, uma parte das luvas está energizada e ela está imersa, né, numa substância aqui que está aterrada. Então, se houver fuga de corrente, através dela, significa que ela está imprópria para o uso, porque não vai isolar o corpo da pessoa se ele estiver tocando numa instalação energizada. Então, o equipamento de segurança é fundamental que ele seja testado segundo as normas e, se não passar, que seja rejeitado, por segurança da pessoa. Notem que num ensaio como esse, o que a gente observa? Tinha que ter uma isolação dessa área, né, para que não houvesse ninguém por perto, inclusive a pessoa que está filmando aqui, está, né, fazendo uma filmagem amadora. Vai dar. Ele aplicou lá os 10 kV. Então, na escala de 1, nós temos 10 kV aqui. Aqui é o microamperímetro que marca a fonte de fuga, você pode testar em 0. Aqui é o regulador do residual, onde identifica o excesso de fonte de fuga para ser desarmado no caso de segurança. Aqui é o liga e desliga da máquina. Aqui é onde liga a alta tensão. Aqui embaixo é onde liga a alta tensão. Aqui é o variar, onde varia a tensão. Onde nós temos 2 pedestais, o isolador para segurar a barra onde está energizada, onde joga a tensão nas luvas. A luva do lado de fora tem um potencial 0, onde está aterrado nesse fio verde, que está numa malha de aterramento próximo ao transformador de alta tensão. E aqui é o transformador de alta tensão, onde eleva a tensão até 100 mil kV. Agora, deu os 3 minutos, desligaremos e a luva está aprovada. Muito bem, então esse foi um dos vídeos de teste de luvas. Vamos ver um outro teste aqui. Esse é de capacete.
carga ali, aí vai lá. Boca ela fechada assim também nem tem tanta influência da umidade, né? Tem interno. O ar entra lá dentro. Entra falando, tinha que ter um umidificador dentro dela. Não, mas não adianta lá abrir a porta. Abriu a porta. Já. E tem exaustor aqui também. Exaustor vai jogar o ozônio pra fora. Isso aí já ajuda, né? Imagina 6 caras fritando aí dentro. Quanto é o lugar dele? Então, as coisas aí que acabou aqui. Mandei pegar outro lá. É o outro que ele tá usando. E os outros dois estão fora. Um pouquinho só então. Já deve estar alta, né? Vamos pegar aí. Vocês chegam a medir a umidade lá? Vocês medem a umidade? Mantém aquela placa de 45 a 75? Sim. Porque lá tem ar dentro da sala, tem ar-condicionado. Aqui não tem ar, é complicado. Pode ser que não esteja batendo para desejo. Não é recarregado, não tem. Você deve ter chegado nos comunicações. Muito bem, aí foi o teste do capacete, certo? Conheça o sensor. Agora vamos ver, tem mais um aqui sobre arco elétrico. Então, vestimentas. Note que tudo que é plástico, poliéster, como essas coletes de segurança, eles não só mantêm a chama, como também há esse derretimento de material. Agora, a roupa que é anti-chama, ela não se inflama. Agora, aqui eu acho que é uma manta isolante. Então, note, colocada a manta no chão e um eletrodo com um nível de potencial bastante elevado. A manta tem que isolar. Claro que vai haver descargas parciais. Vocês observem aí o efeito que surge, né, da ionização do ar no entorno da manta. O nível de potencial muito elevado, mas não há curto-circuito, né? Isola e não deixa passar a corrente, né, para outra extremidade. Então, essa descarga parcial é em função do nível elevado de tensão.
não é recomendado, tá? Essa atitude aqui. Embora ele tenha desligado lá, qualquer trabalho com laboratório de alta tensão tem que ter sensores, aterrar o sistema antes de entrar. Essa atitude é completamente equivocada. Até ele não poderia tocar nisso sem antes aterrar, né? Então, vocês veem que o pessoal não tem noção do perigo que corre, né, em trabalhar com alta tensão, né? Vocês já foram visitar o laboratório de alta tensão da Unifei? Quem aqui conhece o laboratório de alta tensão? Alguém conhece? Já foram até o laboratório? Se não foram, acho que é uma experiência interessante a se perguntar aí ao diretor do Instituto, o professor Estácio, que é o coordenador do laboratório de alta tensão, de vocês fazerem uma visita lá e ver que tem procedimentos adequados ao fazer ensaios em alta tensão que tem que ser rigorosamente seguidos. Entre esses, nunca adentrar uma cabine de medição sem antes desligar a fonte, aterrar a fonte e aterrar o local. Aquilo que o jovem fez ali, a hora ele morre. Muito bem. Vamos lá, o próximo, grupo 3, o final 7885, 12586 e o 6322. Pode apresentar o 1025 ou 10293 para nós, por favor? Eu vou compartilhar a tela. Excelente. Enquanto isso, alguém tem alguma pergunta? Viram a importância, né, de seguir procedimentos, né? E a norma, ela estabelece os mínimos requisitos a serem seguidos. Para fazer segurança tem que ser mais do que a norma, não menos. Dá para ver certinho? Tá perfeito, André. Pode começar. O Marcos está aí? Opa. Ah, tá. Professor, rapidinho, André, só falar que a Maria Antônia não conseguiu comparecer nessa aula porque ela foi viajar para a competição do Sim, ela me informou. do projeto de extensão que ela faz parte. Sim, ela já me informou, eu estou ciente e vocês representam ela na apresentação, tá bom? Sim, sim. Maravilha. Vamos em frente. Bom, a gente vai apresentar o final da NR 10.2, começando pela NR 10.2.5. Ela diz que as empresas que operam instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário com o conteúdo do item 10.2.4 e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listados. Bom, o grupo anterior disse que a empresa, o edifício, precisava ter uma potência instalada acima de 75 kW. Aqui ela está dizendo que se a empresa trabalha no CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, ela obrigatoriamente tem que apresentar esse prontuário independente da potência instalada. E ela ainda tem que acrescentar esses dois itens, que é a descrição dos procedimentos para emergência, que é basicamente todos os protocolos que os funcionários devem seguir em caso de contingências, e certificado dos equipamentos de proteção coletiva e individual. Bom, todos os EPCs e EPIs, eles têm o certificado de aprovação, que é o CA, e a empresa deve colocar eles também no prontuário para garantir a qualidade dos equipamentos e também que eles compraram os equipamentos suficientes para os funcionários. 10.2.5.1. As empresas que realizam trabalhos em proximidade do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário contemplando as alíneas A, C, D e E do item 10.2.4 e alíneas A e B do item 10.2.5. Aqui é parecido com o item anterior, só que ele está se referindo às empresas que não trabalham diretamente com o sistema elétrico de potência, mas trabalham perto dele, como algumas empreiteiras que prestam serviços, e elas não precisam entregar o prontuário inteiro, são apenas esses itens aqui especificados. Só uma correção, no caso não são empreiteiras, não. Trabalho em proximidade, André, são empresas de telecomunicações, empresas de TV a cabo,
Então, elas estão nas proximidades. Agora, Certo, se certo. trabalhar no sistema elétrico, trabalhar na rede de baixa tensão ou na média tensão, aí ele tem que atender integralmente, tá bom? Então, isso é o caso só dos que estão nas proximidades. Telecomunicações, empresas de TV a cabo, empresas de internet, provedoras de internet que passam fibra ótica, colocando esses cabos nas proximidades de uma rede elétrica, tá bom? Certo. Obrigado. Bom, o item 10.2.6, o prontuário de instalações elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços sem eletricidade. Esse item só reforça que é responsabilidade do empregador manter o prontuário atualizado, organizado, ou se ele designou alguma pessoa, essa pessoa tem essa função de fazer isso. Marcos? Certo, se você puder passar, por favor. Ah, obrigado. Desculpa. Então, professor, no item 10.2.7, diz que os documentos técnicos previstos no prontuário de instalações elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. Isso quer dizer que esses documentos técnicos, né, eles têm que ser elaborados por esse profissional e, assim, quando a qualidade e a especificidade do documento que são necessários ao prontuário, ele exigia as atribuições e competências de um técnico, de um engenheiro eletricista, de um médico, de advogado, com essas atribuições profissionais reguladas e controladas por seu conselho de classe, então essa tarefa ela deve ser confiada a esse profissional. Então, também fica subentendido que as pessoas não podem realizar os trabalhos que não estejam habilitadas e que é regulado pelos conselhos profissionais de classe, cabendo ao empregador essa responsabilidade de eleger e vigiar o profissional adequado. Pode passar, por favor. O item 10.2.8, ele fala das medidas de proteção coletiva. Isso quer dizer que elas são providências estratégicas abrangentes a esse coletivo, né, dos trabalhadores que estão expostos a uma mesma condição, com visão aí de eliminar ou reduzir as incertezas e os eventos indesejáveis. Então, elas são destinadas aí a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e até terceiros. No item 10.2.8.1, está falando que em todos os serviços executados em instalações... Isso, obrigado, André. Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicáveis mediante procedimentos, as atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Nesse desenvolvimento dos serviços nas instalações, também está incluído o meio ambiente de trabalho onde são realizados esses serviços. Então, dentro disso, devem ser previstas e adotadas esse prioritariamente quer dizer que deve ter prioridade, isso deve ser feito de maneira antecipada, essas medidas de proteção de caráter coletivo, que envolvem aí a prevenção dos acidentes de conjunto dos trabalhadores envolvidos, de forma direta ou indiretamente, com essa situação de risco, né? Essas medidas de proteção, elas se complementam com a aplicação dos equipamentos de proteção coletiva, né? Os EPCs. E são definidos como os dispositivos, sistemas ou meio fixo ou móvel de abrangência coletiva. Eles se destinam a manter a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários ou terceiros. E também, além disso, é de conceito universal que essas medidas elas são planejadas com uma análise de risco, né, que é realizada no item, que pode ser visto no item 10.2.1, e elas são aplicadas mediante os procedimentos que são entendidos como uma forma padronizada de proceder à medida de proteção programada. Pode passar, por favor. Obrigado. O item 10.2.8.2, ele fala, ele diz assim, as medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a
desenergização elétrica, conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. O que isso quer dizer? Na verdade, ele está falando que, ao trabalhar num sistema elétrico, deve-se fazer a desenergização elétrica, conforme essa definição contida no item 10.5.1. Dentre as medidas de proteção coletiva, essa deve ser a primeira a se considerar. Então, ela tem prioridade aí quando você está fazendo esse estudo da viabilidade da aplicação. Quando essa medida de proteção não for possível, a primeira depois dela é uma medida que chama-se tensão de segurança, onde a tensão ela é abaixada até um nível de extra baixa tensão, com uma tensão estabelecida segundo a natureza da corrente elétrica, né? Corrente alternada, e as influências dos ambientes, que podem contar com a resistência do corpo e contato com o potencial da Terra. Esse uso da extra baixa tensão contra os choques elétricos, ela é tratada na NBR 5.410 de 2005, no item 5.1.2.5. Pode passar, por favor, André? Aqui a gente tem mais um subitem, que é o 10.2.8.2.1. Ele diz, na impossibilidade da implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2, devem ser utilizadas outras medidas de proteção, tais como a isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação e bloqueio do religamento automático. O que cada uma dessas quer dizer? A isolação das partes vivas, ela é um processo que consiste em você separar as partes energizadas e com um material isolante, eletricamente isolante, de forma a impedir essa passagem de corrente elétrica. As barreiras, elas são dispositivos que impedem o contato com as partes vivas. Elas não podem ser removíveis sem o uso de chaves, de ferramentas, ou então sem que as partes protegidas elas sejam previamente desligadas. Então, a pessoa não consegue ter acesso a essas partes vivas sem uma ferramenta específica ou sem antes conseguir precisar desligar esse sistema. Então, essa barreira ela está associada à regra do dedo, que impede a passagem de materiais sólidos com um diâmetro superior a 12 milímetros. O invólucro ele é um dispositivo que envolve essas partes vivas do sistema do ambiente. Ele isola isso do ambiente e são destinados a impedir qualquer contato com essas partes internas. Como exemplos aí, a gente tem os quadros, as caixas, os gabinetes e os painéis. Os obstáculos eles são elementos que impedem esse contato por acidente, mas também não impede o contato por uma ação deliberada, como correntes, fitas, e essa medida ela só é aplicável em local onde o acesso é restrito para as pessoas que são para as pessoas advertidas. A sinalização ela é uma medida simples, né, que previne alguns acidentes de origem elétrica. Ela é um procedimento de segurança que promove a identificação, as orientações e as advertências nos ambientes de trabalho, devendo ser aplicado para situações envolvendo serviços de instalações elétricas. O seccionamento automático de alimentação, ele parte do princípio de proteção contra choques por contatos indiretos, que consiste em provocar esse seccionamento do circuito de forma automática quando há uma ação de um dispositivo de proteção, que seriam os disjuntores, os fusíveis. Esse método ele é utilizado como proteção para impedir que, na ocorrência de uma falta, na ocorrência de uma falta entre a parte viva e a massa, ou parte viva e condição de proteção, que se originem tensões entre essas massas e terra superiores aos limites denominados máxima tensão de contato permissível com duração superior a tempos pré-determinados. Por fim, o bloqueio do religamento automático, ele consiste em um sistema que não permite o religamento de um circuito
quando ocorre uma falha, quando ocorre desligamento por causa de uma falha. Esse procedimento ele é utilizado para trabalhos em linhas vivas, e é o potencial de forma que o sistema ele não reenergize automaticamente quando ocorre essa falha. Pode passar, por favor, André. Obrigado. Bom, agora o item 10.2.8.3, ele fala: o aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às normas internacionais vigentes. Esse aterramento elétrico ele é uma ligação efetiva que deve ser confiável e adequada à terra. Então, em algumas situações é obrigado a adoção do aterramento elétrico temporário, que consiste nessa ligação efetiva, confiável e adequada, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante uma intervenção na instalação elétrica. Esse recurso de segurança ele é mencionado no item de trabalhos em instalações desenergizadas, 10.5. Essas normas elas referem-se ao esquema de aterramento, que consiste da forma como esses circuitos elétricos eles se relacionam com o potencial de terra. Pode passar, André. Opa. Bom, agora sobre as medidas de produção individual. O item da norma 10.2.9.1 diz que, nos trabalhos e instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de produção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na norma reguladora número 6. Essa norma é bem direta ao ponto, ela só diz que se os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, não forem suficientes, deverá ser empregado os EPIs, né, para proteger a saúde do trabalhador. Bom, a norma 10.2.9.2 diz que as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Explicando o que é cada um desses, a condutibilidade diz que é para proteger contra os riscos de contato, a inflamabilidade é para proteger contra os efeitos térmicos dos arcos voltaicos e seus flashes, que podem provocar a ignição das roupas. Assim como tinha mostrado nos vídeos, se você não tiver com a roupa certa, ela pode pegar fogo e causar queimadura no seu corpo inteiro. E influências eletromagnéticas, que é para proteger contra os efeitos provocados por campos eletromagnéticos com intensidade que tem um potencial de risco para o trabalhador. 10.2.9.3. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Isso daqui vocês já têm que seguir em todos os laboratórios que vocês fazem, remover os adornos, porque eles podem apresentar riscos quando mexendo com energia elétrica ou até com outros equipamentos. Bom, acabou agora a 10.2, a norma reguladora, mas ainda tem que falar sobre a NR28, que é basicamente sobre as multas. Bom, se você entrar lá na norma reguladora número 28, você vai ver várias tabelas que falam sobre cada item de cada norma. Aqui eu coloquei só uma da tabela do item 10.2, que aqui você pode ver duas informações importantes, que é o tipo, que isso daqui ou vai estar um S ou um M. Se for um S, significa que é uma infração de segurança do trabalho, se for um M, de medicina no trabalho. E as infrações vão de 1 a 4, sendo que a 4 é a pior de todas. Aqui, vou pegar como exemplo se eu cometesse uma infração na 10.2.5. Bom, então é uma infração do tipo 4, é o pior nível. Aqui você vai ver uma tabela
que fala o valor que é a multa que você vai ter que pagar. Isso aqui vai variar com o número de empregadores, a gravidade da infração, se é uma infração de segurança do trabalho ou medicina do trabalho. Bom, aquele exemplo lá era uma infração do nível 4 de segurança no trabalho. Então, dependendo do número de empregados, esse é os valores que você vai pagar. Isso daqui não está em reais, está em UFR. Isso é um valor que varia todos os anos e pelas nossas pesquisas, em 2023 ele está em R$ 5,03. Multiplicando, você pode ver aqui os valores em reais mesmo. Aqui, ó, no exemplo, se for uma norma do grau tipo 4, pagaria desde 11 até 31 mil reais, dependendo do número de empregados. Bom, aqui as referências que a gente usou. E muito obrigado. Excelente. Olha, muito bom. Eu acho que vocês apresentaram muito detalhe, com calma, explicando a importância da proteção coletiva em primeiro lugar e a proteção individual complementar. Quer dizer, primeiro é a prevenção, depois a proteção coletiva, e aí depois a proteção individual. Quer dizer, e sempre eliminar o perigo, em qualquer situação, eliminar a fonte do perigo. Quando isso não é possível, aí sim você tenta atenuar com as medidas de controle, né, adequadas. Então, parabéns pelo trabalho. Eu vou aproveitar e fazer alguns comentários também. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Assim nós vamos somando as informações de cada grupo, de cada equipe, né? Então, vocês apresentaram aí o 10.2.5 até o 10.2.9. Então, são requisitos, são medidas de controle. O que é importante entender essas medidas de controle? Justamente, como a gente não consegue zerar o perigo, eu quero minimizar o risco, eu tenho que aumentar as medidas de controle, né? Quando o perigo não é zero, eu tenho que estar no denominador daquela equação. Risco é igual a perigo dividido por medidas de controle. Quanto maior as medidas de controle, menor vai ser o risco. Agora, elas têm que ser seguidas, né? Então, foram colocadas várias questões envolvidas aqui sobre a questão do CA. Isso é uma questão muito importante. Empresas que não fornecem os equipamentos de segurança aos seus empregados já não está cumprindo a NR6. Ou que fornecem equipamentos sem o certificado de aprovação. Todos os equipamentos têm que ter o registro do certificado de aprovação, o que significa que foi testado pelo Inmetro e que aquele equipamento ele atende às especificações técnicas das normas brasileiras. Senão, não pode vender esse equipamento. Ele não vai cumprir a função dele. Por exemplo, você comprar uma luva que não protege, comprar uma máscara que não filtra, comprar um abafador de ruído que permite a propagação do som e vai fazer você perder a capacidade auditiva. Então, não faz sentido. A mesma coisa vale ao capacete e todos os outros equipamentos que vocês já viram. Itens de proteção coletiva, né, como foi citado, alguns eles têm característica de apenas ser um obstáculo, como o caso das correntes, fitas, né, sinalizadores, né, quer dizer, se a pessoa quiser entrar, ela vai entrar. Então, isso só pode ser usado em locais, por exemplo, dentro de uma subestação, para isolar uma área de trabalho no entorno de um equipamento. Por quê? Tem equipamentos muito iguais, semelhantes dentro da subestação. Você não vai saber qual é energizado, onde está sendo feita a manutenção, qual equipamento está desenergizado. Então, essas sinalizações são importantes. E equipamentos, como vocês viram aqui, de primeiro combate a incêndio, né? Os extintores, sinalização, é importante respeitar esses indicadores. Eles não estão lá à toa. Tem uma medida de controle necessária para atenuar o risco, para minimizar o risco, né? E foi falado sobre extra baixa tensão,
E essa classificação é interessante pela NR10. Baixa tensão em corrente alternada é de 50 volts a 1000 volts. Acima de 1000 volts é considerado alta tensão. O que é extra baixa tensão? Abaixo de 50 volts corrente alternada. Então, por exemplo, vocês fizeram um laboratório de eletrotécnica, vocês fizeram um laboratório de circuitos elétricos. Nos circuitos elétricos, vocês usaram corrente contínua, para entender leis de Ohm, as leis de Kirchhoff, entendeu? Os métodos das malhas, Clarente de Thevenin, Norton. Então, as fontes de corrente contínua limitavam a tensão aplicada no circuito do protoboard lá em tensões muito baixas em corrente contínua, menores que 12 volts. Então, a extra baixa tensão para a corrente contínua é abaixo de 120 volts. Quando fizeram o laboratório de eletrotécnica, vocês usaram um varivolt e, de novo, verificaram lei de Ohm, lei de Kirchhoff, método das malhas, com tensões abaixo de 50 volts CA. Normalmente era 20 volts corrente alternada que vocês aplicavam. Por quê? Para controlar o risco. Tá vendo? Em extra baixa tensão, é uma medida de controle. Eu preciso ter atenção para verificar o fenômeno. Então, abaixo de 50 volts, extra baixa tensão. Acima de 50 volts, já aplica a NR10. Aí precisa ter todas as medidas de segurança adequadas. Por quê? Porque aí o risco de passar uma corrente elétrica que possa resultar em danos à pessoa é muito maior. Vocês viram lá, quando a gente estudou na aula passada, a questão da sensibilidade e dos limites de correntes, né, de largar para o ser humano. Em tensão alternada, vocês viram que o limite é 10 miliamperes. Então, como que você controla essa corrente? Aumentando a isolação ou reduzindo a tensão. Agora, classificação, corrente contínua. Extra baixa tensão, abaixo de 120 volts. Baixa tensão, de 120 a 1500, corrente contínua. Alta tensão, corrente contínua, acima de 1500 volts. Feito isso, também foi explicado sobre isolação das partes vivas. Vocês já devem ter visto o pessoal das concessionárias trabalhando em linha viva. E para isso, o que eles fazem? Eles utilizam mantas isolantes, luvas isolantes, a caçamba é isolante, essas coberturas são isolantes, a capa que põe aqui no poste é isolante, na cruzeta, no isolador, para evitar qualquer contato com o condutor, né, numa parte do corpo que não esteja isolada. Então, você isola tudo à sua volta. Essa é a técnica de trabalho em linha viva. Tá? Aqui é um exemplo de manta usada para cobertura, né, de condutores. Então, isso evita que, enquanto você estiver trabalhando num condutor, você não toque o cotovelo, o braço, ou mesmo a ferramenta no outro, fechando um curto-circuito ali. Né? Invólucros são componentes, como foi dito ali, caixas de distribuição, quadros, né, que fecham, blindam completamente, né, uma parte energizada. Exemplos. Vocês devem ter visto transformadores, né, perto do RU, da Unifei, o transformador que alimenta o Easy, ele é externo, mas ele está dentro de um invólucro metálico, aterrado, protegido, então, não há perigo de choque elétrico ali. E os vários elementos de seccionamento, então, disjuntores, fusíveis, né? Sinalização, que vocês já conhecem, e bloqueio. Isso é muito importante no setor elétrico. Bloqueio chama tag lock. Tag quer dizer a tarjeta de sinalização. E lock, que é de bloquear, colocar o cadeado mesmo, para evitar que aquele disjuntor que foi desligado para que houvesse uma intervenção na máquina, não volte a ser energizado sem que a pessoa que tem a chave do cadeado abra. Então, essa é a estratégia. Por quê? Normalmente o serviço pode estar sendo feito longe do local onde está o equipamento de controle, de seccionamento. Tá? Então, se não houver esse dispositivo, o risco é que uma outra pessoa chegue, desligou a energia, vai lá e religa.
e mata, né, quem tiver em contato lá naquela rede. Então, a norma prevê a utilização de dispositivos de bloqueio. Tem dispositivo de bloqueio à distância também. Na CEMIG, por exemplo, quando tem uma falta no alimentador, por uma árvore que tocou na rede, se a falta é transitória, há o religamento automático. Mas se cair um condutor ao solo, é desligado o disjuntor na subestação e é bloqueado o religamento. Ou se uma equipe de linha viva vai trabalhar num alimentador, aquele dispositivo de religamento é bloqueado, porque se houver um contato, você não quer que se reenergize aquele circuito, porque você pode estar contribuindo para uma fatalidade de um eletricista que está trabalhando na rede. Tá certo? Então, bloqueio, sinalização, fundamentais. E também foi dito a questão do aterramento. Importantíssimo o aterramento. Né? E, com isso, nós encerramos esse item 10.2.9. O próximo item é o 10.3, que trata da segurança em projetos. Mas eu entendo que nós cumprimos a nossa meta de hoje, então eu quero agradecer a vocês por terem gasto tempo, por terem estudado, lido o manual de auxílio de interpretação e aplicação da NR10, e aos que não leram ainda, minha recomendação, leia. Preparem as suas apresentações. Na próxima aula, quarta-feira que vem, nós damos continuidade. Lembrando vocês que na quinta-feira, dia 26, às 19 horas, a avaliação P2 presencial, né, lá no laboratório de computação do ISE. Então, planejem-se para estarem na aula quinta-feira que vem, que vai ser a avaliação. Dia 25, temos a NR10. Então, equipe 4, 5, 6 e 7, se preparem, né? A gente, 3 a 4 equipes por aula, nós vamos conseguir fazer, né? E juntos vamos detalhar esse conhecimento tão importante que é da norma regulamentadora número 10. Perguntas? Foi claro? Gostaram do trabalho dos colegas? Professor, eu tive uma dúvida ali sobre as multas da NR28. Lá tem o anexo 1 e o anexo 1A na NR28. No anexo 1, ele coloca a tabela de multa com os valores em BTN. E eu fiz algumas pesquisas, o último grupo até citou que o BTN foi extinto e que agora é em UFR. E que esse valor ele depende do estado que você está. E abaixo, no anexo 1A da NR28, ele faz essa tradução em valores em reais, que acabou não batendo com os valores que eu pesquisei do valor. Por exemplo, o FIR daqui de Minas é R$5, mais ou menos, como o grupo falou. Só que na tabela abaixo, lá da NR28, não se aplica esse valor de 5. Então, como que é calculado o preço de fato? Vocês sabem? Olha, de fato, quando fizeram a NR10, criaram uma referência econômica para calcular a multa. E como que é aplicada essa multa? Olha, a não conformidade à NR10, ela tem que ser verificada pela Delegacia Regional do Trabalho. Pode ser por fiscalização, ou pode ser por denúncia, ou pode ser por um acidente. Então, acontece um acidente, né? Ou acontecem vários acidentes. Então, a Delegacia Regional do Trabalho vai falar, poxa vida, essa empresa está matando muita gente. Vamos fazer uma inspeção para ver o que está acontecendo, fazer uma fiscalização. E aí, quando faz-se a fiscalização, aí verifica essas não conformidades, e aí segue o que diz a norma, claro, com essa atualização monetária. Vocês perceberam que a filosofia da norma é criar um desincentivo para que as pessoas, as empresas, os gestores, né, precarizem a questão da segurança. Ou seja, se a multa for muito barata, compensa pagar a multa e correr o risco de não fazer segurança. É a mesma coisa, por exemplo, com o Código Nacional de Trânsito. Se você
tiver uma multa por excesso de velocidade, se o valor que você excedeu está dentro de uma tolerância de 10%, é um valor de multa. Se for mais do que isso, o valor da multa aumenta. Então, qual que é a filosofia que está? A filosofia é assim, olha, se a empresa tem um número pequeno de funcionários, o impacto na vida é menor, tem menos gente. E provavelmente, se ela tem menos, aí o peso não pode ser muito salgado em cima dela, porque senão você inviabiliza a empresa para aplicar uma multa muito elevada. Mas se a empresa tem mais de 1.000 empregados, então ela é uma empresa que fatura muito. Então a multa tem que ser pesada mesmo, porque senão não aprende. Tá certo? Não tem incentivo para ela investir em segurança. Agora, vou ser bem sincero com vocês. Raramente as empresas são multadas. Porque não tem fiscal o suficiente para ficar olhando. Vamos pensar. Aqui na nossa região, a Delegacia Regional do Trabalho em Pouso Alegre, deve ter uns 10 fiscais. Para todo o sul de Minas. Você acha que o fiscal vai passar de empresa em empresa vendo se o quadro, se tem o prontuário da instalação, se tem o diagrama unifilar? Não tem como. Mesmo que ele conseguisse, falar, eu vou trabalhar o ano inteiro fazendo fiscalização. 10 fiscais não dá conta de milhares de empresas que tem na região do sul de Minas. Então, o que acaba acontecendo? Infelizmente, é por denúncia, ou quando ocorre um acidente. E se a empresa é séria, ela não espera ser multada. Ela não age por causa da multa ou do valor da multa. Ela age por princípio, porque é bom para o negócio. Uma empresa que você vai fazer estágio, você vai trabalhar, ou que está uma placa assim, ó, estamos há 2 dias sem acidentes fatais. Nossa, que maravilha. Nossa, você vai ser o próximo que vai morrer. Pô, gente, se você tem que ficar contabilizando e mostrando, né? Estamos. É porque você não faz gestão adequada de segurança. E quando tem muita ênfase, né? Olha, pode vir no Rio de Janeiro, que está tudo seguro. Está vendo? Tem aqui ó, o exército com fuzis. Em cada porta de shopping tem um militar com fuzil R-15. Isso não é segurança. Percebe? Então, independente do valor, qual é a unidade monetária, porque isso muda, né? E confesso, eu não tô atualizado quanto ao valor real. Vocês que pesquisaram ali, eu posso até pesquisar e me informar e responder para você. Mas eu acredito que o mais importante é entender por que surgiu a NR28. Porque, infelizmente, existe uma cultura no Brasil que a norma não pegou. Tem um código de trânsito, a placa de velocidade, eu não preciso seguir a placa. O sinal de pare, não. Está pintado amarelo aqui, não é para estacionar. É vaga de cadeirante. Mas eu vou ficar só um minutinho. Então, a cultura existente no nosso país, infelizmente, não é uma cultura de compreender o porquê que essas normas, porquê que essas regras de convivência deveriam ser seguidas. Infelizmente, falta educação. E falta educação, não é educação só de anos de escola, educação de berço, de ser honesto, de ser íntegro, de falar a verdade, de assumir a responsabilidade se fez alguma coisa errada. E de buscar sempre a excelência continuamente. Então, se você tem uma população que levar vantagem é o que faz você ser popular, trapacear os outros, né? Ser esperto, não conseguir, né? Ninguém me pegou. Eu passo aqui, cruzo, né, o sinal vermelho, ninguém me pegou, não levei multa, virei a placa para cima. Quando tiver essa cultura, infelizmente nós vamos continuar tendo acidentes, incêndios, mortes, perdas de vida, perda de patrimônio, porque a cultura é uma cultura do mais-valia. É a cultura de o meu benefício privado e o prejuízo socializado. Dentro desse cenário, é difícil construir um valor de segurança percebido por todos na organização, desde o
faxineiro da empresa até o presidente da empresa. Uma empresa que consegue fazer isso, com certeza, ela é líder. Ela tem alto faturamento, é querida pelos acionistas, é querida pelos clientes, pela sociedade, é uma ótima empregadora, é um bom lugar para se trabalhar. As que não fazem isso, fujam delas. Eu vou verificar melhor a questão da multa e me lembra, na próxima aula, eu vejo se consigo uma informação mais precisa para você. Tá bem? Obrigado pela pergunta. E há alguma outra questão que vocês gostariam de enfatizar? Se não, agradeço mais uma vez, parabenizo aí os alunos que prepararam o trabalho e a gente se vê na próxima quarta-feira. Muito obrigado, gente. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite a todos.